Bom dia a todos e todas. Bom dia novamente a Hari. Vou dar início. Podemos dar início, Hari? Sim, sim. Tá, eu vou fazer a fala formal de abertura e aí eu passo a palavra para você, tá bom? Ok. O grupo de pesquisa Literatura, Gênero e Psicanálise acolhe a todos e a todas nesta manhã em nosso segundo Congresso Nacional sobre Amores Literários. Antes do início da nossa palestra, eis alguns avisos. As perguntas devem ser feitas ao término da fala da professora. A lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala da nossa convidada. Pedimos gentilmente que a todos e a todas permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição da professora, para evitar microfonia ou interferência. E, por fim, em decorrência do congresso ser online, as salas estão passíveis de serem invadidas. Neste caso, iremos fechá-la e automaticamente será enviado um novo link. Sem mais delongas, gostaríamos de perguntar a todos os ouvintes a professora se concordam com a gravação da palestra. Respondam no chat com sim ou não, por favor. Obrigada. Então, hoje teremos o prazer de receber a professora Hariela Saulustino, com a sua palestra intitulada Eros arde em palavras, o ato criativo e a saturação da violência em Walter Hugo Mãe. E é com imensurável prazer que recebemos para este momento de troca e construção teórica a professora Hariela Salustino, que é licenciada em Letras Vernáculas pela UFPB, especialista na área de educação e mestre em letras. Obrigada, Vanessa. Grato a todos e todas por estarem conosco neste momento. O espaço é todo seu, professora Hariela. Agora sim. Obrigada. E, primeiramente, eu gostaria de dizer bom dia, né, para vocês. Dizer que eu estou muito feliz de estar hoje aqui. Eu vejo muita gente, assim, que eu tenho muito carinho, que está aqui presente. E que também não está, mas tudo bem. Primeiramente, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Porque é como a gente estava falando, eu estava falando agora há pouco com Vanessa. Olá. E esse lugar aqui do Ligeps é um lugar que a gente tem muito carinho, muito afeto, de muitas histórias, de muita construção, né? Do saber e da vida mesmo. Porque há um percurso aí, né? Dentro da graduação, dentro da pós-graduação, em que algo nos une, que é o saber, e no caso, o professor Hermano, que é um dos idealizadores, né, o líder, né, no caso, desse projeto, desse grupo, e que eu estou presente desde a gênese, e eu vejo que hoje se transformou, né, em algo que não cabe mais na UFPB. E eu fico muito feliz porque muitos talentos, muitas histórias e aí um percurso, né, muito consolidado desse grupo e, enfim, desse grupo no sentido mesmo de grupo, enfim, vamos lá que eu já fico um pouco emocionada e já vou para outros caminhos, mas pronto. Bom, eu vou falar hoje, né, dessa abordagem do Eros, que não é muito a abordagem que a gente costuma ver e que nos agrada e que é mais panfletária, né? Então, é preciso se falar também desse Eros que muitas vezes vai de contra, né, o que a cultura passa e que a realidade muitas vezes mostra que há ali ideias construídas para nos iludir, né, no sentido de que
a gente cria expectativas que não correspondem muitas vezes com a realidade, porque é isso, não é tão panfletário. E aí eu já começo direto ao ponto, que é falando da obra que eu vou usar como base, né, para a gente discutir isso, que é o Remorso do Baltasar Serapião, do Walter Hugo Mãe. Foi a obra que eu trabalhei no meu mestrado, e é uma obra que é muito difícil por várias razões que nós vamos hoje discutir aqui. Bom, primeiramente, falar dessa obra é falar que ela revela, né, um autor, não só ela, mas é uma das, que é o Walter Hugo Mãe. Ele vai escrever essa obra e lançar, no caso ele vai lançar no ano de 2006, e no ano seguinte, 2007, ela vai receber um prêmio, que é o Prêmio José Saramago. E não é à toa, inclusive essa edição aqui é a edição da editora 34, mas na versão da editora da Companhia das Letras, o próprio Saramago é quem vai prefaciar essa obra, né? E não à toa, porque o Walter Hugo Mãe, em alguma medida, essas obras, principalmente essas primeiras 4 obras dele, e na qual essa aqui é a segunda, elas se aproximam em alguma medida das obras do Saramago, da narrativa do Saramago. E ele, quando vai prefaciar essa obra, ele afirma, entre outras coisas, que está diante de um novo parto da língua portuguesa, né? Ele vai chamar essa obra de um tsunami literário, um tsunami linguístico, muito mais nesse sentido. E essa obra tem algumas peculiaridades. Uma delas é que ela é, do início ao fim, toda escrita em letras minúsculas, e ela faz parte do que vamos chamar de tetralogia das minúsculas, que é formada pelo Nosso Reino, depois o Remorso do Baltasar Serapião, o Apocalipse dos Trabalhadores e, enfim, a Máquina de Fazer Espanhóis. É a tetralogia das minúsculas, que vai marcar o ponto inicial das obras de Walter Hugo Mãe. Após essa tetralogia, o Walter Hugo Mãe, ele abandona assim esse recurso, porque ele vai dizer que vai ficando inócuo, né? Vai perdendo ali o propósito que ele gostaria quando ele usa isso. Bom, falando um pouco do autor, o Walter Hugo Mãe, né, é um autor contemporâneo, uma figura extremamente carismática. Ele nasceu em 1971, em Angola. Porém, ele vem para cá, para Portugal, com 2 anos, e ele se considera um escritor português. Ele vai se considerar português, e ele tem uma grande paixão, um grande amor pela sua terra, né, que ele mesmo se adota, né, que é Portugal. E, entre outras coisas, também, ele também tem um carinho muito grande pelo Brasil, e é algo que ele sempre fala em suas entrevistas, enfim, ele se coloca muito politicamente, porque ele vai dizer que tem uma influência desde a sua infância com os programas brasileiros, com a novela brasileira, enfim, com a poesia. Então, ele recebe isso de alguma maneira e também leva isso em sua bagagem narrativa. Bom, eu tenho aqui só um mapa para me situar. E aí a gente já pode falar, né, diretamente aqui dessa obra, que é uma obra extremamente perturbadora, é uma obra extremamente polêmica, que é o Remorso de Baltasar Serapião. Porque ela vai fugir daquele paradigma, né, panfletário que nós estamos habituados a encontrar e que a gente muitas vezes espera quando a gente procura, né, uma leitura. Ela vai fugir daquele modelo, né, de casal perfeito, enfim, felizes para sempre, muito pelo contrário. Essa história, ela se passa... Primeiramente, eu vou falar do personagem que dá nome intitula a obra, que é o Baltasar Serapião, né? A história se volta para esse personagem, que é o protagonista. Ele é um personagem narrador, e ele vai ter o pai, né, que é o senhor Afonso,
E o pai dele, o senhor Afonso, ele vai ter o atrevimento de ter o mesmo nome do dono das terras, que é o Dom Afonso. E aí a gente já percebe que remete a um feudo, né? E, enfim, logo também vai remeter à Idade Média. Então, essa história ela está ambientada numa possível Idade Média, a gente fica sabendo disso através dos elementos da obra, não há uma data, mas há muitos elementos que corroboram para isso. E o Dom Afonso, que é o dono das terras e dono de tudo que há nessas terras, tem o pai dele, né, que é o Afonso, e esse pai, ele tem a mãe, que é a matriarca da família, e para vocês terem uma ideia, essa mãe ela não tem nome, a gente não escuta a voz dela na obra, mas pronto, eles têm uma vaca de estimação que é chamada Sarga. E o nome dele, né, Baltazar, o sobrenome da família é Serapião, porém, entre a vizinhança, as pessoas que vivem também nessa terra, essa família, eles não são conhecidos pelo sobrenome Serapião. Eles são conhecidos como Sargas, nascidos de pai e vaca. Então, a gente já pode imaginar que existe aí um indício, né, de zoofilia. E, de fato, há elementos na obra e há cenas na obra que vão comprovar e que vai existir realmente zoofilia. Porém, a gente não pode se enganar que essa questão da zoofilia é o menos escandalizador da obra, é o elemento menos problemático. Porque aqui nessa obra, as mulheres elas são tratadas como lixo, as mulheres elas são tratadas como nada, há uma institucionalização, há uma sistematização da violência contra a mulher nessa obra, e as mulheres elas são tratadas mesmo como nada. E aí eu vou só ler um pequeno trecho de como inicia, né? As 4 primeiras linhas de como inicia a narrativa. E vai dizer assim no capítulo 1, no início do capítulo 1. A voz das mulheres estava sob a terra, vinha de caldeiras fundas, onde só diabo e gente a arder tinham destino. A voz das mulheres, perigosa e burra, estava abaixo de mugido e atitude de nossa vaca, a sarga, como lhe chamávamos. Então, aqui a gente já vê, né, que com todas as palavras ele vai dizer que a voz das mulheres estava abaixo do mugido da vaca. E é um show de horrores, né, de brutalidade, de crueldade em relação às mulheres, e no caso o pai do Baltazar, que é o senhor Afonso, ele vai destilar todo tipo de violência sobre a mãe. Essa mulher, a gente não ouve o nome dela, não ouve a voz dela. Tem um momento da obra em que ele dá cabo da vida dela, literalmente, porque ele suspeita que ela está grávida de um outro homem. Isso é algo que é totalmente da fantasia dele, da mente dele. E então, o Baltazar, em um dado momento, ele vai, conhece e se apaixona pela Emersinda. A Emersinda é uma menina que ela é de extrema beleza, é fresca, é jovem, é muito bela, e eles se casam, e aí começa, né, continua um modelo, como se fosse um modelo da violência que o pai infligia sobre a sua mãe, e ele começa a fazer isso com a sua esposa, a Emersinda, e o mais curioso é que ele vai ali se pautar no amor. Ele vai dizer que o que está fazendo para ela é por amor, é para... O que a gente pode perceber é que tem 2 fatos que o faz tratá-la, né, de maneira tão violenta, espancá-la de todas as maneiras. Primeiro, é como se fosse para educá-la, né? Aquela ideia dos cidadãos de bem, né? Ele é um cidadão de bem aqui nessa história, de acordo, né, com esse ambiente, e ele está convicto de que o que ele está fazendo é algo correto, é algo que ele deve fazer, e além de querer educá-la, né, ele também está querendo ali tirar
os elementos atrativos que ela possa ter e que na cabeça dele vai atrair outros homens. Então ele arranca o olho dela, ele quebra a perna dela e torce. Enfim, é um livro assim bem difícil, porque isso é colocado da maneira mais cruel do ponto de vista do agressor, né? Do ponto de vista do algoz das mulheres. E eu acho que é um livro que deveria ter aqui na capa assim um alerta de gatilho, porque é muito gráfico muitas vezes essas cenas. É indigesto, você chega a sentir no seu corpo. Então, eu vou ler aqui só um trechinho para que vocês sintam um pouco, né, desse clima. Fechei os olhos e pensei em São Pancrário e no risco grande que a Emercinda correria se houvesse jurado em vão no dia do nosso casamento. Se fosse verdade, coisa que a igreja dizia, jura vazia feita a São Pancrário resulta em possessão por domínio infinitamente. Mas não era esse trecho, não. Desculpem. Ok, achei. Bom, ficou-lhe, ele está aqui espancando ela, né? Ficou-lhe o pé para dentro, ao invés de minha mãe, que lhe tinha ficado para fora. Ficou-lhe para dentro e até um pouco para trás, e doía-lhe muito. E o meu pai viu-a e disse: Eis o teu corno, meu filho. Se não o tivesses feito, o povo esqueceria. Assim, vais ter os cornos à mostra a vida toda. E ele vai ali espancando e justificando que é porque a ama muito, e enfim. Inclusive, aqui nesse livro, as cenas de sexo, por exemplo, são cenas extremamente grotescas, cenas mesmo de estupro. Não há nada que você consiga, assim, respirar e dizer, não, isso aqui dá um alívio. É algo extremamente indigesto. E aí, o que é que acontece? Eu já vi muitas críticas sobre esse livro de pessoas que abandonaram, que não conseguiram ler e que até falaram mal e que, enfim, se indignaram como é que alguém escreve algo assim. Mas o que é que acontece? O próprio Walter Ugumãe, em alguma de suas entrevistas, ele sempre fala dessa questão da literatura, né? Da literatura, ela não ter essa obrigação, né, de trazer para a gente, de emular a vida de uma maneira sempre agradável, né? Então, desde Aristóteles, da poética de Aristóteles, né, quando Aristóteles liberta a poesia e vai dizer que ela só tem um pacto com a verossimilhança, ou seja, a realidade interna da obra, eu acho que a poesia se liberta aí e não está posta para agradar o leitor, pelo menos não sempre, ou não é esse o objetivo. Então, obras como essa são obras que eu acho que são muito corajosas porque o público muitas vezes não está interessado nesse tipo de leitura. Porém, são obras necessárias porque mexe com verdades, né, que estão tão presentes entre nós, porque apesar da história se dar na Idade Média, né, que nós poderíamos pensar que está tão distante de nós, se for contar dos séculos, o que acontece é que essas narrativas, elas, na verdade, estão aqui, né? Estão presentes no nosso cotidiano. Basta abrir um jornal, basta, enfim, a gente fica sabendo de desfechos terríveis, né, que acontecem entre os casais, enfim, independente de gênero, mas a gente sabe que a predominância, né, dos homens em relação a crimes contra a mulher é predominante. E essa realidade, ela existe, ela está aqui. Então, por um lado, eu acredito que é uma leitura tão inquietante, porque ela nos faz pensar que essa Idade Média ainda está presente, né? E aí, o que acontece? Eu gostaria que a gente usasse essa narrativa, né, para a gente poder refletir um pouco sobre Eros, né, sobre o amor, esse amor erótico, esse amor de vínculo, né, e que
Muitas vezes é passado de uma maneira que não tem nada a ver com isso aqui. Porém, essa também é a realidade, né, de muitos homens, muitas mulheres. Esse livro, a gente poderia fazer uma leitura pelo lado do gênero também, mas hoje a gente vai se deter nessa questão do amor, juntamente com a violência, porque tudo que esse personagem faz, ele jura que a ama com todas as suas forças até o fim, até o fim de dar cabo da vida dela. Ele vai, arranca o olho dela, torce o pé dela e vai destilando todo tipo de violência e vai jurando que é por amor e que é louco por essa mulher. Então, vamos refletir, certo, em cima dessa narrativa sobre o tema que esse evento, né, tá se pautando, e essa palestra também, que seria o Eros. E aí a gente pode pensar assim, mas como é que a gente vai, né, trazer o amor e a violência, né, e esses tipos de sentimentos? E muitas vezes a gente acha que são sentimentos que estão tão distantes um do outro, mas, na verdade, estão muito mais próximos do que a gente pode imaginar, né? São verdadeiros amálgamas. Mas vamos lá, eu fiz aqui um roteirinho para a gente começar a questionar isso e pensar sobre essa forma, né? Essa forma do Baltazar e quantos Baltazares nós temos na nossa sociedade. Inclusive, esse governo anterior, né, revelou muitos cidadãos de bem. Essa questão da mulher aqui na narrativa, hoje em dia é muito fácil a gente ver uma mulher, acontece um estupro ou algo, e já vem um cidadão de bem perguntar qual era a roupa que ela estava vestindo, né, onde ela estava, enfim. São ideias, valores que estão muito presentes, né, em nossa sociedade. E aí, vamos pensar sobre isso. Bom, deixa eu ver se eu vou por aqui ou por ali. Eu fiquei pensando aqui no percurso, né, para a gente discutir. Mas tá, vamos começar pelo amor, então. Bom, primeiramente a gente sabe que falar de amor, né, na literatura, na psicanálise, ou seja lá em que área, é algo muito desafiador, é algo difícil, porque é tão amplo e é tão recorrente, né, essa discussão. Mas o que acontece? Vindo aqui para o campo psicanalítico, Freud, ele vai falar, né, sobre o amor, e em 1930 ele vai dizer com todas as palavras que o que ele chama de libido é a energia do amor, né? Mas não é algo tão simples assim. Ele também vai dizer que a psicanálise ela trabalha com amor, e muito mais que o que a psicanálise vai trabalhar com amor é muito mais da ordem de uma palavra, né, que permite uma série de possibilidades de interpretação e de significados do que um conceito, tá? Então, não é algo assim tão simples. A psicanálise vai trazer o amor dessa maneira, como algo que é muito relativo e que está ali dependendo de vários fatores. Não é um simples conceito que a gente pode aqui definir facilmente. O que é muito interessante é que o próprio Freud ele escreve que, nesse sentido, a psicanálise ela leva muito a sério o que é da ordem do amor, porque o amor, a rigor, ele só é amor para cada um. Então, o que você tem não é um conceito, né, que define o amor, mas o que você tem é, como eu já falei, essa série de possibilidades com a psicanálise de acolher, né, diferentes maneiras de amor, diferentes experiências. E isso vai estar ligado necessariamente, né, com a nossa constituição subjetiva, com o nosso nascimento, com a relação que a gente estabelece, né, com nossos pais, com nossos cuidadores. Isso vai ser uma questão que vai depender de vários fatores e que vai ser muito única para cada pessoa, né? Cada um vai vivenciar isso, vai experienciar isso e significar isso de uma maneira muito própria.
E aí, Freud ele escreve isso, por exemplo, na Dinâmica da Transferência, né, que é um texto fantástico para a gente pensar sobre isso. Também tem a Introdução ao Narcisismo, ele também vai tratar disso. E na Dinâmica da Transferência, o Freud ele vai afirmar que, de alguma maneira, se registra no humano uma determinada forma muito particular de amar. E essa forma muito particular de amar é o que depois a gente vai entender, né, como esse clichê que é colocado, mas pronto, em que a gente vai selecionar determinados objetos e manter com esses objetos uma relação muito particular, muito íntima, né? Muito sua, tão nossa, né? Tão própria de cada um. E justamente por esses fatores, né, que eu já elenquei, segundo Freud, vão determinar, né, nossas relações, enfim, todas essas questões subjetivas, e aí cada um vai ter a sua forma, né, de estabelecer essa relação amorosa com, no caso, com o outro, o seu objeto amado, né? E aí, para Freud, a libido ela não corresponde a um conceito, o qual se espera uma referência empírica objetiva, mas sim uma especulação teórica, né, de valor apenas heurístico, ou seja, que seja útil, né, para determinar certos fatos específicos. Bom, pensando nisso, né, pensando nessa forma de amor que a psicanálise traz através do Freud, a gente agora vai pensar como é que a gente vai aproximar o amor da violência. No caso aqui, né, esse amor do Baltazar, esse amor violento, e que a gente vê facilmente hoje na nossa sociedade, enfim, entre nós e nosso, né? Quem nunca teve uma relação violenta, abusiva, tóxica, ou quem nunca foi, né, violento, abusivo ou tóxico em algum grau, em alguma medida, seja uma relação amorosa, seja com filho, seja com o marido, seja com, enfim, com os pais. Então, essas relações, elas em algum grau, né, vai estar presente essa violência. A diferença são esses graus, mas vamos lá. Bom, falando de violência e amor, é importante a gente ressaltar a questão cultural, né? E aí esse livro do Baltazar, ele traz fortemente essa questão cultural, né? Dessas construções, que isso também vai atravessar, como o Freud vai dizer, né? Desse vínculo amoroso que é tão próprio de cada um, que fala da subjetividade de cada um, mas existe também uma questão cultural, né? Que vai determinar como é que se dá a relação entre esses sujeitos, né? Essas relações amorosas, né? Então a gente tem que levar isso muito em consideração. E aí falando sobre isso, a nossa cultura, né? Vamos pensar aqui no nosso modelo de cultura. Nossa cultura monogâmica, a nossa cultura, né, de posse, ela pede para que um dos dois tome posse do outro, que um seja o sujeito e que o outro seja o objeto. Então esse modelo da nossa cultura ele já impõe, né, ali os papéis entre sujeito e objeto, os papéis de posse. E se a gente olhar ali, né, para um casamento tradicional, digamos, quando o padre ele celebra o casamento, ele afirma assim: a partir de hoje vocês dois são um, né? Há uma afirmação dessa unidade. E na segunda-feira teve a palestra da concha vazia, né, que eu achei super interessante, que a professora ela trouxe o mito, né, do Platão, do banquete de Platão, em que o Aristófanes ele vai colocar aquele mito dos sexos, né, que a gente era um e foi separado por Zeus, enfim, vocês acho que conhecem, se não conhecem, vale a pena dar uma lida, mas basicamente é aquele mito da metade da laranja, que a gente, né, está procurando a nossa outra metade que está por aí, segundo o mito, e quando a gente encontra, a gente tem uma conexão fortíssima e sente que está completo. Então, esse mito, esse pensamento socrático platônico, desde o banquete, ele atravessa a nossa cultura, né? E ele está colocado
para a gente através da literatura, através das artes, através dos discursos, é ele que ainda nos move, né? E a professora lá da Concha Vazia, não lembro o nome dela, mas ela já disse, quem teve a oportunidade de assistir, ela disse, olha, não há metade da laranja, e pronto, ela deu essa notícia, eu não preciso dar essa má notícia, mas é isso, não há metade da laranja, né? O que há são outras possibilidades, aí a gente lembra do Freud. Mas esse mito, ele cai por terra e, infelizmente, nós somos perpassados por ele e ele está colocado aí na nossa cultura de maneira muito forte. Mas voltando aqui, né, quando o padre ele celebra, ele vai se embasar nesse mito, né? Está ali naturalizado e vai dizer que a partir de hoje os dois são um. Então, assim ele está, né? O padre está alegando que numa relação que são dois, permanece a lógica do um. Então, aí eu trouxe aqui uma pequena citação do Lacan, que também foi discutido na segunda-feira, achei super interessante a palestra, mas para a gente lembrar, né, que ele vai trazer essa ideia dos dois, né, da expectativa que não se encontra. E ele vai dizer assim no seminário 20. Então, de onde parte o que é capaz de maneira não necessária e não suficiente de responder pelo gozo do corpo do outro, né? E ele vai falar sobre a questão do desencontro amoroso, né? Em que um espera receber algo e que o outro não tem aquilo para dar, o que ele tem é outra coisa que o outro nem quer. Aquela famosa frase que a gente conhece, né? E amar é dar o que não se tem para alguém que não quer. Esse desencontro, essa expectativa, porque a gente cria-se que vai ser completado e não é exatamente isso, e está bem longe disso, o que é uma relação amorosa. Então, dessa maneira, o amor é tomado, né, na nossa cultura como um poder, como posse. Ou seja, eu tomo você como meu objeto porque eu te amo. E a gente pode pensar também em algumas construções culturais, como a construção, né, materna do pai, da mãe. Quantas vezes, né, se fala, quem alguém já ouviu isso, eu te bato porque eu te amo, né? Uma mãe diz isso para um filho, um pai, ou, enfim, eu grito porque eu te quero bem. Essas mensagens, né, que são colocando ali, que vão colocando, implantando ali na nossa cultura, esse tipo de relação, né? Violenta, enfim, e por esse caminho. E aí, voltando ao Lacan, né? Quanto ao amor, o Lacan ele afirma que um não sabe nada do outro. Parceiros românticos não se compreendem. E aí, pelo que foi citado anteriormente, a gente está preso fora do outro, ou seja, a gente nunca vai experienciar o outro por dentro como ele mesmo experiencia, né? Segundo Lacan. E a gente sempre traz para os nossos relacionamentos as nossas fantasias. E aí, quando há aquela conexão, né, muito grande, que a gente sente aquilo maravilhoso, e de repente aquilo desaparece ou esfria, né, usando uma linguagem assim mais popular, a gente, o que aconteceu? A conexão acabou, e aí Lacan vai dizer que não, que na verdade isso nunca existiu, né? A gente é que cria isso. E aí eu estava pensando nessa palestra, estava pensando assim, vamos dizer que duas pessoas, né? A gente tem aqui o Wi-Fi, e o Wi-Fi, né, essa conexão, é um exemplo assim bem, mas eu achei interessante. O Wi-Fi vai ligar uma pessoa a outra, só que eles estão independentes, estão com dados móveis, cada um tem os seus dados móveis, já estão conectados entre si, em si, e aí eles não conseguem fazer essa conexão um com o outro, mas eles imaginam que estão fazendo. Então a gente vai jogando para o outro, né, nossas expectativas, e enfim, são questões que nós temos que olhar e problematizar e questionar, porque a cultura vai colocando e naturalizando, né? E a gente já não questiona e vai levando. E aí, tantas frustrações. Eu trouxe aqui também para a gente pensar, tem
quando eu estava escrevendo a minha dissertação, acho que foi em 2019, eu estava vendo aqui as minhas anotações, e tem um psicanalista, que ele se chama Pedro Ambra, e ele escreveu um texto na época, que foi publicado na revista Cult, que era sobre masculinidade. E aí estava no governo, né, o governo Bolsonaro, no ano 2009, e ele estava ali escrevendo sobre essa questão da política de armas, né, que estava ali em alta e sendo trazida para a pauta, né? E eu achei interessante para a gente pensar isso já tem essa anotação da época do mestrado, e eu trouxe para a gente poder pensar isso, porque o que é que acontece? O Pedro Ambra, ele vai argumentar que essa política de armamento, né, talvez ela teria como resultado o aumento da violência contra a mulher, e aí pensando exatamente que esses crimes, né, se dão no âmbito doméstico, que na verdade não havia uma ideia subjacente que essa política teria exatamente como propósito, ou como ideia de base, restabelecer esses lugares, né, tradicionais de gênero. Então, essa política, né, esse tipo de governo, em que traz políticas como essa, por exemplo, essa política de armamento, isso traz também, né, um restabelecimento de um lugar, né, na sociedade, porque, em geral, a maior parte dos que portam armas são homens, e aí a arma geralmente está, muitas vezes, no ambiente doméstico, e isso reforça ali, né, lugares de papéis mesmo, papéis de gênero, em que os homens estão ali com o poder na mão, né, e basta olhar para as estatísticas e ver as consequências disso, né? A gente for ver ali o Atlas, né? O Atlas da violência, o quanto a violência contra a mulher é algo amplamente assim crescente. Mas pronto. Bom, então esses elementos que parecem tão sutis, mas que vão ali colocando as coisas, né, no seu lugar e que falam tudo de uma mesma situação, porque eu falei ainda há pouco da família, né? Dessa relação da mãe, do pai, eu te bato porque eu te amo, quando o casamento, né? Vocês dois agora são um, e a gente tem que pensar que essas relações amorosas, elas vão caminhando para a família, e da família vão perpetuando, né? Esses valores. E essa obra, o Remorso e Voltas à Terapia, mostra exatamente isso, porque, curiosamente, todo o crime, né, que o pai comete contra essa mãe, o filho vai reproduzir com sua esposa. E eu gostaria também de trazer um questionamento de um mito que não é muito questionado na nossa sociedade, mas que, pronto, ele está, né, até tem muita força e que a gente poderia observar, fazer uma análise por um outro olhar, que é o mito do Adão e Eva, né? Do Adão. O Adão, né, tá lá, Deus criou Adão e tudo mais, e ele tá lá meio entediado, né, meio triste, enfim, sem ter muito o que fazer. E aí Deus vai e diz: já sei, vou criar uma mulher, né? E tira da costela, né, da costela do Adão, e aí temos uma inversão, né? Porque geralmente não, a mulher que dá a vida, né? Que dá a luz, que tem esse papel da procriação, da criação, e aí, nesse caso, é o homem, né? Entre Deus e o Adão, uma decisão entre homens, que vai fazer com que surja a mulher. E aí, a mulher está lá, né, com Adão, e ok, está tudo certo. Aí a gente vai pensar. A gente pode pensar em dois sentidos, né? Um sentido é que a mulher surgiu para atender, né, as faltas, para servir, né, este homem, que no caso é o Adão. A mulher surge, então, para servir o homem. Agora, se a gente for
também olhar por uma outra perspectiva, por um outro viés, talvez o surgimento da mulher, né, nessa narrativa, né, mostre uma insuficiência, né, uma fragilidade do homem e também uma necessidade que, de fato, nós, seres humanos, nós precisamos, né, do outro, desse elo para sobreviver, né, literalmente. Então, a mulher vem, talvez, para complementar, não seria, eu acho que a palavra complementar, mas a mulher vem para ser, né, para ser junto do homem, para esse vínculo. Enfim, basta a gente também ver de que lado, né, é contada a história. Os gregos e os troianos tinham versões diferentes da mesma guerra. Então, o mito vai sendo passado de uma maneira, se for contado por homens, e, enfim, e querer poder, eles podem ser contados de uma maneira, ou também pode ser visto dessa outra maneira. Mas eu queria trazer esse mito só para a gente poder pensar um pouco nessa questão. E aí, eu trouxe também aqui um pouco para falar sobre o mal-estar da civilização, que é um texto, né, que Freud ele vai trazer um pouco essa narrativa também da violência como um tema ou até como um subtema. E aí eu trago aqui que é um tema importante, né, dentro do ensaio freudiano. E a gente pode pensar o tema da violência ou agressividade, no caso, dentro do ensaio por pelo menos duas maneiras, mas vamos falar de uma das maneiras. É que o Freud ele vai dizer, de forma mais geral, que a civilização ela exige que a gente reprima não só a nossa agressividade, mas também a nossa sexualidade, né? E o resultado desse movimento de repressão aos nossos impulsos é o mal-estar e a culpa, porque Freud vai dizer que como nós, seres humanos, nós somos muito agressivos, né? Nessa ideia que somos bonzinhos e não, nós temos muita agressividade, somos muito violentos. Quando nós não estamos agredindo o outro ou nos agredindo, né? Nós estamos ali carregando a culpa. Ou você se agride ou agride o outro, ou você sente culpa pelas agressões, né, que fez ou que imaginou, que aí dá no mesmo. Mas ele vai trazer e trabalhar essa questão dessa violência que há em nós. E eu vou fazer aqui um percurso que é para a gente pensar tudo isso agora de uma maneira bem inicial na obra de Freud. No caso, eu vou me apropriar aqui de alguns elementos da psicanálise para a gente poder pensar isso. Bom, e aí trazendo essa questão, né, amor, violência, a gente tem que lembrar que Freud, ele traz dois conceitos, né, duas pulsões que são muito importantes para entender a psicanálise e para entender também tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, que é a pulsão, né, de vida e a pulsão de morte, que seria o Eros e o Thanatos. E aí a gente sabe que o Freud ele vai se apropriar, vai se inspirar, vai se apropriar dos conceitos da mitologia grega, né, do Eros e do Thanatos, e vai, em cima disso, desenvolver esses conceitos. Então, o Eros seria um deus responsável pelo vínculo entre duas pessoas, né, entre as pessoas. No caso da mitologia, pode ser até entre a pessoa mesmo, que é o caso do Narciso, né, que se apaixona por si mesmo e tem um fim trágico. E no caso Thanatos, na mitologia grega, ele é o deus da morte, mas não é qualquer morte, tá? É uma morte, é o deus da doce morte, de uma doce morte. Seria uma morte breve e necessária. E o Thanatos, ele está na mitologia grega, ele mora no meio do caminho entre o inferno e o céu, o Hades e o inferno. Bom, no princípio, Freud, ele, para explicar, né, a tendência do humano a viver e a autoconservação, ele formulou
naquele texto do Princípio do Prazer, que o que nos mantém em vida é a tendência inata ao desejo constante, ou seja, a capacidade que temos de desejar. Porém, com os seus pacientes, ele começou a perceber que eles tinham um certo comportamento também autodestrutivo, né? E aí Freud se deparou com pacientes que o fez se dar conta que havia condutas que não se explicavam unicamente com essa ideia. E existia também condutas autodestrutivas que a ideia do desejo não dava conta. Foi então que Freud postulou uma outra pulsão, que foi a Thanatos, né, a pulsão de morte. E aí todas as pessoas, todos os seres humanos, têm uma tendência natural à recuperação do seu estado anterior, que é um estado inerte, inorgânico, né? Todo ser humano, ou ser vivo, uma vez que a morte seria a redução, né, perfeita e completa das nossas tensões. E o que move o ser humano é esse acúmulo de tensão e descarga de tensão. Seria um ciclo natural da vida, que vai acumulando tensões, pode ser desejo sexual ou qualquer tipo de desejo. Esse desejo chama por ser descarregado e depois há uma tranquilidade e volta à acumulação. Então, existe aí como um motor, né, de pulsões, de energias. Essa pulsão de vida, essa pulsão de morte, elas andam juntas, elas se contrabalanceiam. E aí a gente pode imaginar o bebê, né, quando nasce, para Freud, desde o útero, desde o embrião, o bebê está lá no útero e ele tem ali um estado perfeito, né, do paraíso, em que essas suas tensões elas são aliviadas de uma maneira perfeita, tendo todas as suas necessidades supridas. E aí, quando a gente nasce, isso já fica mais complicado, porque a gente tem que chorar, a gente tem que demonstrar, né, que tem ali tensões a serem aliviadas. A gente tem fome, a gente tem sede, enfim. Existe ali necessidades, né, que a mãe precisa chegar para aliviar nesse bebê. Então, o que é que acontece? Se estabelece aí uma relação, né, de que você entende, o bebê entende que fora dele, claro que não inicialmente, né, porque no princípio, para o bebê, a mãe e ele é uma coisa só. E aí a gente fala da Melanie Klein, né, com as posições, né, posição esquizoparanoide, mas pronto. Existe um momento em que o bebê sabe que vem alguém de fora, e esse alguém é a mãe, para ali aliviar essas tensões. Logo, o que é que acontece? Quando ela alivia, isso gera um vínculo, isso gera o eros, né? Ele entende aquilo como um amor, né? Isso gera o eros, e é o que faz com que, quando se acumula essa tensão, no lugar de nos dirigirmos até a morte, nos direcionemos a outra pessoa. E aí, na fase adulta, a gente compreende, né? O ideal é que nesse momento, e aí o Donald Winnicott, ele vai dizer, né, da mãe suficientemente boa, que essa mãe que não é perfeita, mas é suficiente. Então, nesses primeiros momentos em que o bebê precisa, né, desses cuidados, desse alívio dessas tensões, é preciso que isso seja de uma maneira suficientemente boa para que a gente aprenda a se vincular, né? Para que a gente tenha, e aí a gente volta para aquela ideia do Freud, né? De que essas relações, as relações primordiais, esses primeiros vínculos, eles vão determinar, né, a forma com que eu me relaciono, a forma com que, do que eu chamo de amor. Então, essa mãe chega, alivia essas tensões e cria o Eros. Então, a gente vai, né, isso é o motor da vida. Então, Freud ele partia de que já no útero materno há condições idôneas para que o embrião, na hora de buscar a sua descarga ou a satisfação das suas tensões, encontre nesse entorno perfeito tudo o que necessita, né? Depois, o bebê tem que expressar, tem que chorar, e vai precisar dar um sinal, né, de acúmulo de tensão. Então, viria alguém de fora acalmá-lo, a mãe ou um cuidador, atendendo às suas necessidades. Então, o bebê ele sente que vem alguém e acalma suas tensões, como eu já disse. Bom, e aí essa experiência de que há um outro que vem e atende e acalma é a experiência de Eros, é a experiência do vínculo,
que pouco a pouco o bebê vai aprendendo a desenvolver, e nesse caminho, acumulação de tensão, redução de tensão, vínculo com o outro, e se esse vínculo com essa etapa, né, corre mal, o que é que vai acontecer? O sujeito vai ter uma dificuldade de se vincular com o outro, vai ter uma dificuldade de lidar com essas tensões, vai ter aí muitas consequências. Então, o sujeito adulto, ele vai começar a querer descarregar suas tensões de alguma outra maneira, ele não compreendeu muito bem que há vínculos, né? Ele tem uma dificuldade com essa parte aí dos vínculos. Então, a gente está falando já de quê? De adições, vícios. Hoje em dia, a gente também pode pensar nas tecnologias, né? O homem está criando muitas tecnologias e substitutos, né, para essas reduções de tensões, tá? Mas o que acontece é que as reduções dessas tensões através do eros, através do vínculo com o outro, é insubstituível. Não há tecnologia, não há nada que substitua. Ah, mas eu tenho um animal de estimação. Ok, você conseguiu criar vínculo com o animal de estimação, tá bem, mas ainda assim o princípio dessa ideia é de que esse vínculo deve ser, né, com o outro humano. E aí vem também a questão da análise, enfim, do analista, né? A gente sabe que a psicanálise passa pela palavra, mas primordialmente pelo vínculo com o outro. E eu estava fazendo recentemente uma leitura de um livro chamado Nação Dopamina, que eu acho que vocês já devem ter visto ou ouvido falar, né? Que foi lançado em 2021, a doutora Anna Lembke, e ela é uma psiquiatra da universidade aí muito renomada. E eu estava até com ele aqui. É um tema super atual. Aqui em Portugal chama dopaminados, a tradução. Mas no Brasil é nação dopamina. E ela vai falar sobre a descoberta, né? Uma das descobertas mais extraordinárias do século passado, que foi, né, a questão da dopamina no cérebro, que foi uma descoberta da neurociência, né? Que o cérebro, entre outras coisas, descobriram que o cérebro ele processa o prazer e o sofrimento no mesmo lugar. Ou seja, essa autora ela vai trazer nesse livro, trouxe até aqui essa parte para mostrar para vocês, não sei se dá para ver, mas que ela bota aqui uma balança, né? Como que o prazer e o sofrimento eles estão numa balança e eles têm que estar em equilíbrio. É por esse caminho, né? Claro, obviamente que eu não estou dizendo que é isso que eu estou tratando, que Freud falou sobre isso, mas é por esse caminho dessa amálgama, né? Do Eros, do Thanatos e Eros, que tem que estar ali contrabalanceado, a gente não pode estar de um lado nem pendendo para o outro, a gente não pode estar sempre satisfeito, e eles têm que estar em equilíbrio. E aí a ideia é desse equilíbrio. Ela traz aqui, nesse livro, que é super interessante e é super atual, alguns depoimentos, né, de alguns pacientes, e que eles têm adicções das mais diversas, inclusive ela própria teve adicção de leitura, enfim. Mas ela tem um paciente, por exemplo, em que ele diz, eu quero sexo, eu entro aqui no site, eu quero comer, eu peço aqui um telefone no iFood, eu quero sair, eu chamo Uber, eu quero droga, eu ligo para fulano traz. Enfim, ele tem todos os seus, né, as suas tensões aliviadas o tempo inteiro ao seu alcance, né? Hoje em dia, com toda essa facilidade, né? Que é de aliviar essas tensões. A gente não quer mais sentir essa tensão. Inclusive, essa autora, ela faz um apelo, que ela vai propor, né, o jejum de dopamina, enfim, que é para que as pessoas voltem a sentir incômodo, ficar ali, porque hoje em dia a gente pega ali a internet, rede social e todos esses recursos. Então, trazendo isso para essa leitura que nós estamos fazendo, é a mesma ideia em relação a essa balança. A gente tem que estar equilibrando isso e não puxando de um lado ou puxando do outro, querendo fugir, né, o tempo inteiro da realidade, ou, enfim, ou querendo estar ali também do outro lado, né, na alegria e no prazer, porque também não é por aí. E é sobre isso.
Então, quando esse bebê que tinha essa mãe, né, que o satisfazia, que o atendia na fase adulta, né, ou durante o seu desenvolvimento, é preciso compreender que existe a frustração, saber lidar também com essa frustração, né, e conseguir tolerar esses momentos também, porque senão a gente vai ter adultos aí querendo olhar o outro como uma espécie de objeto, né? Você está aqui para me satisfazer. Inclusive, se a gente for ver a questão do feminicídio, muitos do que se fala, dos depoimentos, né? Eu estava vendo esses dias falando sobre isso, que a maior parte dos homens, nesse caso, claro que esses crimes também acontecem independente de gênero, independente de identidade sexual, mas a grande parte dos depoimentos, eles vão dizer que simplesmente mataram ou fizeram alguma coisa porque se sentiram abandonados, se sentiram ali que aquele outro era como o seu objeto, que a mulher não poderia ter essa autonomia, né, de ir embora ou ter uma atitude ali que fosse contra o que ele espera. Mas pronto. É isto. E eu queria, antes de abrir para vocês, falar aqui, declamar um poema do nosso querido Augusto dos Anjos, né? Que eu acho que esse poema está muito mais próximo do tema de hoje, que é aquele poema que dispensa comentários, né? O Versos Íntimos, que ele vai dizer assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se ainda alguém causa pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarna essa boca que te beija. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, viu, Hari? Que momento importante, né, para nós. E, de fato, né, você Hari é aquela que transborda também, né, esse eros na fala dela. Então, a gente acaba também Você sendo... também, né? Você não fica atrás. Eu acho que você está aí também se... Acaba a gente, como você trouxe da obra, né, acaba afetando, né, a gente também vai entrando nesse êxtase literário, teórico que você traz. Para começar, para abrir, né, inclusive algumas pessoas já levantou a mão e pode querer falar, eu tenho uma dúvida. Sim. Hari, puxando a partir de tudo que você trouxe e do título da sua apresentação, quando a gente vai ver assim o ato criativo e a saturação da violência na obra, seria no caso quando o Eros se apresenta, essa violência acaba sendo amenizada, vamos dizer assim, se a ideia seria isso ou não? Realmente é para a gente pensar no Eros de uma outra forma. É uma excelente pergunta. Você, olha, a saturação da violência, né? É quando a gente tem aqui esse eros, né? Que é como eu falei, a gente cria toda uma expectativa de algo tão bonito e tão belo como na nossa sociedade é colocada e vendida aí desde o pensamento socrático platônico, né? Essa junção que nós vamos nos encontrar e aqui tudo se perde. É uma obra em que o eros é colocado tanto na questão da parte sexual, quanto na parte afetiva, como na parte familiar.
não há álibi, não há álibi para esse Eros. Ele arde literalmente em palavras, ele inquieta a gente, ele mexe no lugar em que nós não estamos preparados, nós não estamos habituados, né, a encarar. E também precisa ser visto e lido por esse lado, ainda mais da nossa sociedade, que isso arde, né? Nesses crimes, nesses discursos. De alguma maneira, essas coisas se encontram, porque, como eu falei, tem a questão da natureza, né? Mas também tem a questão da cultura muito forte, em que não se sustenta. E aí essa obra ela traz isso de uma maneira muito gráfica, muito muito forte. Apesar de que os jornais, né, estão aí também para eu nem abro mais nem leio, porque enfim, são coisas mesmo bárbaras e essa obra não tá atrás para falar justamente disso. Só que de um ponto de vista que a gente não está habituado a ver, né? Não há ali uma consciência daquele personagem que vai, né, como aqueles que vai reivindicar e tomar consciência, não. Aqui não há mesmo álibi e é isso, satura-se nesse sentido. Muito obrigada, Hari. Deu uma clareada aqui. O Thelma tinha levantado a mão antes, não sei se baixou ou se ela quer continuar a falar. O Thelma. Fred. E agora foi o Fred. Então, Fred, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Harielle. Vocês me ouvem, pessoal? Estou com um probleminha aqui na minha internet. Hari, primeiro, desculpa por eu ter saído aqui no início da palestra. No momento que você iniciou, minha internet caiu, infelizmente, mas eu estava aqui empolgada, não há problema. Eu perdi um pouco do início. Hari, primeiro, parabéns pela sua apresentação. Saudades de você aqui conosco. Muito do que você falou, Hari, casou com a minha apresentação da quarta-feira, que você nem podia ter assistido porque foi presencial, então nem se preocupe em relação a isso. O título já nos deixava assim, eu já fiquei, nossa, empolgada. Sim, sim. E tem muitos pontos, Hari, na sua apresentação que eu achei muitíssimo importantes. Primeiro, eu queria parabenizar também porque a forma como você fala é uma forma tão suave e tão cheia de entendimento do conteúdo que acho que daria para a gente ficar ouvindo bastante tempo. Isso é muito bonito de ouvir, é muito bom na sua palestra. Hari, quando você fala dessa questão da violência e do amor também, eu acho muito interessante você trazer a questão de que o amor de totalidade, né, esse amor romântico, é um projeto, uma criação, uma ilusão da cultura, né, um projeto, próprio projeto civilizatório, né, então, mas também é necessário, em certa medida, porque sem parte de uma ilusão, dificilmente as pessoas conseguiriam suportar umas às outras, né? Então, tanto que o Freud vai colocar a idealização como um mecanismo de defesa, né? A gente precisa idealizar o outro. Só não pode idealizar ao ponto de se tornar tanático, né? Que são aquelas pessoas que sofrem violência e permanecem ao lado do outro porque, de alguma forma, acreditam que o outro é daquele jeito e é uma forma de amar, né? Então, quando você traz essa relação do amor e da violência, eu acho muitíssimo importante, principalmente quando a gente fala de violência doméstica, né? Que é um problema muito sério em qualquer lugar do mundo, né? Aqui no Brasil é um caso muito sério. Então, esse tema que você traz é algo muitíssimo importante, Hari. Mais uma vez, parabéns, obrigado pelo espaço e um abraço aqui do Brasil para você. Eu acho que eu falei assim, o jeito daí que acabou com qualquer esperança, Mas sim, é preciso contrabalancear, né? Tá na balança ali, equilibrar esse Eros e esse Thanatos, sim, claro que um não está sem o outro, obviamente. É preciso que a gente equilibre essas forças e que também, obviamente, tenha, né, o lado do Eros, mas também o lado do Thanatos. Os dois são necessários, mas sim, também, obviamente, que essas idealizações, né, essas fantasias, elas são sim necessárias, elas são sim humanas, elas são sim aceitáveis. Eu acho que eu fui para um caminho que parece que eu disse, não, vamos aqui, né, dizer, mas não, sim, é verdade. Obrigado por essa contribuição.
e eu acredito que o meu discurso ficou muito assim, nesse sentido, mas devemos sim equilibrar, né? Também não é assim o fim, e não vamos condenar aqui o Eros e é tudo de ruim, não. Existe ali o Eros e o Thanatos que vão estar juntos, de mão dadas, tá? Nem para um lado nem para o outro, mas essa idealização, essa fantasia, toda essa construção também é sim bem-vinda, é necessária, obviamente, para a gente poder estabelecer esses vínculos, né? É como um bebê que vai imaginar lá que a mãe é tudo para ele e depois ele vai ter que ir compreendendo que existe também a frustração, que existe outras questões, mas que existe também um vínculo, né, de amor estabelecido. Mas sim, obrigado, Fred, porque é importante, foi fundamental esse seu comentário. Agora, Milton. Pode falar, Milton. Boa tarde, professora. Boa tarde, boa professor. tarde. Boa tarde, não, bom dia, mas boa tarde para a Boa senhora, tarde, né? Tá certo. É isso mesmo. Milton tá achando que ele tá em Portugal, viu? Bom dia, boa tarde. Mas tudo bem. Já são boa tarde, professora. Bom dia, pessoal. Agora, parabéns pela excelentíssima palestra. A senhora falou de porque estava no só autor que eu gosto para as palestras e eu estou adorando, né? A senhora tocou num dos autores que eu conheci recentemente. Eu acho que eu li o primeiro livro dele, que eu vou até colar aqui, porque eu nunca lembro o nome dos livros de Walter Ugumãe, que o primeiro livro do Walter Ugumãe que eu li foi As Mais Belas Coisas do Mundo. Eu tive contato com esse livro na pandemia. Eu lembro que eu li, ele é um livro curto, né? Eu li, Sim. E quando eu li ele pela segunda vez, eu chorei, porque eu lembrei muito dos meus avós. Estão todos vivos, porém você fica com aquela angústia, né? Aquela ânsia do desprendimento de não mais poder conhecê-los. Aí eu conversei com o professor, né? Ele disse, professor, por que a gente não está acostumado com a morte? Aí ele, porque é algo narcísico. É nosso, é narcísico. Essa questão do apego, né? Aí depois eu comecei a entender o porquê que a gente nunca vai se acostumar, com um fato, que é uma coisa natural, que é a morte. Aí eu falei, tá tudo bem. A gente aprende a conviver, então, com a ausência dos outros, né? Já que é algo que nós mesmos criamos sobre. E quando a senhora, vou chamar de senhora, viu? Que é uma questão de educação também, enfim. Embora a senhora pode ter me dado, mas é uma questão que realmente foi criada assim. Nova geração do Ligep se pode. Né, Vanessa? Hierarquias. Isso, a gente permite. Hierarquia. A senhora toca, né, quando traz, para falar sobre... A senhora está na terra dos meus escritores, não vou dizer todos os meus, mas meus escritores favoritos, né? A Vanessa me presenteou com Saramago, porque eu adoro Saramago em todos os aspectos possíveis, desde a dedicatória, que sempre é para Pilar. Tem uma que é linda, que é a Pilar, que eu ainda não tinha conhecido. É linda, acho linda a dedicação de Saramago. Maravilhoso. Até Walter Ugumãe, né? E saber que Walter Ugumãe conheceu Saramago, que Saramago já prefaciou algumas coisas, me deixa muito orgulhoso, né? Honrado por isso e tal. Parabéns por sua palestra, pela sua condução digníssima, diviníssima, né? A senhora conduz a palestra como se fosse apenas uma conversa. É como você fosse uma intérprete do Walter Ugumãe. Eu fiquei a todo momento assim, meu Deus, se Walter Ugumãe aparecer, eu não vou conseguir nem falar, porque não vai. Walter Hugo, vem cá, Walter Hugo. Não, vem cá. Aí, quando eu conheci o Pondé, eu fiquei sem jeito, eu surtei. Mas então, elogios ao Walter Ugumãe à parte, que eu acho que quem não conhece deveria conhecê-lo, tá? É um escritor, está vivo, é um escritor excelentíssimo, espero que seja o mais novo vencedor do Nobel de Literatura. Eu acho que nós, da língua portuguesa, estamos precisando de escritores do Nobel, tá? A obra do Walter Ugumãe é vasta para todos os gostos, né? Em boa parte das suas obras eu conheço, eu tenho uma perspectiva sobre a solidão, né? Essa questão existencial. Eu adoro. Olha, não tem como não falar bem do Walter Ugumãe, e principalmente do meu avô, que é Saramago, né? Então a senhora está na terra dos dois. Isso me deixa muito feliz. Parabéns pela sua apresentação. Deixamos aberto, caso a senhora queira publicar, tenho que deixar isso bem claro, viu? Se a senhora quiser publicar o seu texto, fica aberto, estamos à disposição, viu? Parabéns, professora. Parabéns, professora. E parabéns, professora. Eu não tenho o que falar, né, da sua presença. Quando o professor falou, Milton, ela faz parte da gênese do grupo, eu fiquei, perfeito, é perfeito.
né? Muitíssimo obrigado pela sua presença e desde já fica toda a minha admiração pela senhora, viu? Obrigada. Olha, eu tenho muito carinho pelo grupo, pelas pessoas, né, da minha geração. Chama a geração, Vanessa, estamos ficando velho. Pelos novatos, enfim. E falando, você não fez pergunta, mas eu vou comentar. Eu tive a oportunidade de conhecer o Walter Ugumãe aqui no ano de 2018, quando eu vim para Portugal. Ele estava aqui em Aveiro, e num teatro, e ele é uma figura super acessível, ia ter lá alguma coisa sobre ele, e antes de começar, ele estava lá no meio do público, assim, de braços cruzados, no cantinho, sozinho, e eu olhei para o meu marido e disse, eu vou lá, tomei 2 taças de vinho, se eu vou lá falar com ele, acho que ele falou, essa louca, né? Mas assim, fiquei lá conversando com ele, ele sabe, fala calmo, super tranquilo. Eu também sou muito suspeita para falar, mas eu imagino, eu também fico super emocionada quando eu sei, né, que ele ganhou o prêmio Saramago, que o livro foi prefaciado pelo Saramago. Eu acho que isso foi, assim, uma realização que, né, que é mais que ele espera, um Nobel, e está ótimo. Mas é isso, ele é fantástico, sim. Obrigada. Obrigada, Rari. Agora o Thelma levantou a mão. Pode falar, Thelma. Pronto. Ok, obrigada, Vanessa. Oi, Rariela. Bom dia. Quero dizer que é uma imensa alegria lhe encontrar, estarmos aqui e parabenizar a sua palestra, foi excelente, muito boa. Você fez todo um percurso tocando em várias vertentes do amor, na parte, né, do social, dessa questão da violência, da relação com a mãe bebê, do Eros. Muito bom escutar, você sempre fala dessa forma suave, serena, com uma elegância. E, enfim, eu estou muito feliz de reencontrar e ver aqui, e você faz parte da minha história no LIGEPS, desde que eu comecei, e quero aqui dizer que você foi uma grande incentivadora. Sempre quando eu estava, assim, naquela seleção do mestrado, agoniada, você foi uma das pessoas que eu não vou esquecer nunca, que sempre incentivava, e teve até um dia que a gente sentou para estudar junto, e eu quero aqui partilhar essa experiência, porque a gratidão a gente sempre tem. E vê-la apresentando dessa forma, com essa elegância, você é uma mulher guerreira e resiliente. Então, é uma alegria muito grande, quero parabenizar, sua palestra foi excelente, nem preciso ficar aqui falando, mas eu queria falar desse lado pessoal mesmo, porque, nossa, não posso esquecer de você no início do LIGEPS, assim como Vanessa, Fred, e todos os outros que estão aqui agora, os novatos, porque o LIGEPS tem esse perfil, assim, de tá sempre... Nossa, é incrível, sempre está chegando gente nova, gente boa, né? Tem uma nova geração. Nossa, uma rotatividade muito grande. As gerações, vamos falar agora de séries, né? As séries, gerações. Isso. Nova temporada. Sim, tem uma geração muito boa, todo mundo muito interessado, competente, assim. É um grupo maravilhoso, muito frutífero. E vai ficando até umas histórias e isso, né? Essas relações. Sim, e as nossas conversas, eu lembro, assim, teve um dia que a gente estava conversando e você já estava aí, em outra fase, e eu tossindo, não queria nem falar. Quando eu terminei a ligação, fui fazer o teste, estava com Covid. Mas, assim, são coisas que marcam. Uhum. Mas, parabéns, Rariela, muito bom. Fico muito feliz de reencontrar e ver, assim... A recíproca é muito verdadeira. Eu estou super feliz porque tem pessoas tão queridas aqui, Vanessa, o Fred, você, né? Que são, assim, do nosso tempo, né? Que, sim, pronto, muita gente que eu não conheço, mas alguns que estão aqui que eu tenho tanta admiração, tanto carinho, e que ter esse retorno de vocês, para mim, é algo muito significativo, porque tem pessoas que comentam, mas ok, né? Não estou falando dos outros, mas existem, quando a gente tem essa admiração, a gente recebe isso de uma maneira diferente. Então, assim, o Fred fala isso, você, a Vanessa, eu sinto isso porque são pessoas que eu admiro, e a gente sabe que a psicanálise, né, a literatura, que é a nossa área, a psicanálise, no caso, também que é a sua, são áreas que são muito difíceis, no sentido que o próprio professor Hermano, eu acho que ele passa isso para a gente com o seu exemplo. São áreas que você tem que ser mesmo nerd, que você tem mesmo que gostar de estudar, de ler. É algo que não tem... você vai ser para sempre um aspirante, né? Nós somos aspirantes. E eu acho que vocês são essas pessoas que eu admiro por isso, porque estão sempre nessa busca.
E você também faz parte da minha história. Temos, sim, muitos momentos, as nossas viagens, enfim. Muitas vezes você foi conselheira e eu também poderia estar aqui falando várias coisas, várias lembranças maravilhosas. Obrigada. E é muito, muito bom para mim te ver aqui e ouvir esse retorno seu, além de tudo. E, gente, acho que a última apresentação que eu fiz do grupo foi da minha defesa, então isso hoje é meio que um encontro assim, de grupo. Obrigada. Aí só uma coisa, Rariela, assim, é importante destacar que, além do conhecimento intelectual, que é fundamental, é a base de tudo, né? Porque sem o estudo a gente também não é nada, mas, além disso, há algo a mais, entendeu? Que você tem isso, essa força. Com a sua especialidade para trazer isso, desculpa. Mas eu estou dizendo, você com sensibilidade e seu olhar psicanalítico, há algo a mais. Sim. Há algo a mais, assim, é importante o estudo, né? Porque se não tiver a base, não tiver o conhecimento, também não tem sentido. Mas, assim, há algo a mais, entendeu? Que, até pelo grupo, acho que a gente vê, assim, muita gente estudiosa e inteligente, mas que foi ficando pelo caminho, porque é preciso de algo a mais. E, às vezes, isso não é percebido, acha que só estudar é tudo. Enfim, mas isso também vem com a maturidade, com o tempo e com a vida, não é verdade? E é isso. Tem conhecimentos também, né, que o livro não vai trazer para a gente. Nossa, jamais. Eu falei no sentido assim, né, que a psicanálise é esse caminho que não tem fim, né? Eu falei nesse sentido que o professor traz muito isso para a gente e a gente sabe que nunca vai. Chegamos aqui, mas eu compreendi. Nem a psicanálise, nem a literatura, né? É sempre a gente. Exato. E que bom, né? Porque se a gente achar que já sabe tudo, já está estagnado. Que bom. Porque já chegou em algum lugar, né? Como o Walter Ugumãe aí ganhou, né? O Saramago e tudo mais, mas ele está indo. Eu tenho certeza que ele ainda não acabou. Porque assim, a gente não pode parar nunca, até mesmo porque o que nos move é o desejo. E o que nos faz desejar é a falta, né? É isso que faz a gente desejar. Esse movimento, né, Eltelma? Esse movimento é que vai ser a própria vida, né? Isso. Tem que estar. O que causa desejo é a falta, né? E se a gente não já acha que está tudo pronto, completo, a gente perde o sentido da vida. E o alívio absoluto da tensão é a morte, né, Thanatos, por completo, né? Então, é preciso que tenha esse motor, com certeza. E é isso, você belas palavras. A gente tem que estar mesmo nesse movimento. A vida é sobre isso, né? E a gente está pulsando, né? Pulsando de vida aí, pulsando. Até eu lembro que na minha defesa do mestrado, a minha filha falou, minha mãe já podia parar, já podia ter, mas jamais. Eu estou sempre em busca desse. Eu sei que eu não sou a melhor aluna, mas assim, a vida pulsa. E eu estou aí buscando. Eu lembrei dessa questão que a gente olha assim, né? Essa pessoa está assim, está deprimida, está mal porque tem tudo. Não, mas às vezes é porque tem tudo. Você poderia parar, mas talvez para ela você tenha tudo, ou já chegou num lugar, né? Mas a gente é que sabe da nossa falta ou da nossa busca, né? E aí tem um longo caminho ainda, né, para percorrer, que a gente precisa de muita coisa para melhorar e superar. Mas, enfim, parabéns mais uma vez e estou muito feliz de lhe ver e saber que você está bem, que está aí seguindo a vida. E seja bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço. Após essas falas, né, tão afetivas, que nos afetam, só para complementar, no chat, Harry, tem várias eu consigo abrir aqui, desculpa. Falas para você, né? O Rafael colocou, não consigo fingir costume quando Augusto é citado. Nossa, que palestra, Juliana. O Marcos Vinícius, Augusto dos Anjos é um dos meus poetas preferidos de sempre, amo. Excelente palestra, aula, professora. Obrigada por compartilhar esses conhecimentos conosco. A Priscila colocou, tão importante falar da violência doméstica, principalmente quando é feita contra crianças. Vem sempre acompanhado do discurso do amor. Bato porque amo, porque cuido. Bato para educar. E aí, Fred, Maria Aparecida, a Priscila Lima reafirmando a excelente palestra. E o Rafael colocou, ia citar, como Fred havia dito, que me veio muito em mente sua fala sobre a análise do eu, quando a professora aborda a expectativa que colocamos dentro das relações e a expectativa que colocamos no outro. E mais
mais agradecimentos. Parabenizando a sua palestra e a sua aula, né? Para nós. Ai, obrigada a todos. Eu quero recitar agora para finalizar, né, e trazer também aqui, recitar um poema, no caso português, da Flobela Espanca, né, para a gente fechar esse clima do amor. Amar. Amar. Eu quero amar. Fila aqui. Amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além, mas este, aquele e o outro. E toda gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem. Quem disser que pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, e é preciso cantá-la, assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Muito obrigada, gente. Foi uma tarde, uma manhã, né? No caso aí, vocês, maravilhosa. E, enfim, eu nem tenho palavras para agradecer a presença de todos vocês. O pessoal do grupo, da nova geração, da minha geração. E é o professor Hermano, nem vou falar muito o nome dele para eu não chorar, porque é sempre muito emocionante, né? Quando a gente fala dele, que é quem nos acolhe, é quem nos segura na nossa mão, né? E nos faz chegar nesses lugares, que é de tanto aprendizado, de tanta história, e, enfim, vocês estão aqui, né, não por acaso, para partilhar, né, esse conhecimento, e a vida é isso, é essa busca, essa falta, e faz parte, né, Fred, também, essa ilusão, essa desilusão, e todo esse movimento, né, gente? Não vamos querer ali que seja algo só. Então, é mesmo esse movimento, que fique essa mensagem. Muito obrigada, Hari. Você fechou bem, né? Aí com a poesia e com a sua fala neste final, né? Então, estendo o agradecimento também a vocês por terem ficado conosco, né, nessa troca de conhecimento, e, sobretudo, a professora Hariela por estar aí do outro lado e tão presente ao mesmo tempo conosco. Então, Hari, eu falo Hari pela essa afinidade que nós já temos. Muitas coisas se passaram, muitas coisas aconteceram, mas que a gente nunca perca esse olhar, né? Esse olhar afetivo do Eros mesmo com o outro, né? No outro. Então, obrigada pela sua fala, obrigada pelo seu retorno, e espero que você esteja aí conosco em várias outras caminhadas. E é isso, gente. Muito obrigada. Um cheiro no coração de vocês.